Olá, eu sou Jessie Queiroz, escritora, leitora e estudiosa voraz, pronta para partilhar com vocês mais algumas coisas do meu universo literário. Hoje é dia de diário de leitura e eu vou partilhar com vocês as minhas leituras favoritas do primeiro trimestre de 2025. Se você ama boas histórias e quer dica de leitura para que realmente vale a pena, fica comigo até o fim porque só tem ouro nesse vídeo. Então eu quero começar contando um pouco para vocês como foi o meu cenário de leitura nesse trimestre. Eu li tanto livros de ficção de romance, de fantasia, como de vida cristã e alguns de teologia também, né? Eu não costumo colocar muito meta de leitura para mim em termos de número de livros, porque eu costumo ultrapassar isso com facilidade, né? Todos os anos que eu coloquei isso, eu ultrapassava muito isso, então eu parei de colocar em termos de número e tentei fazer uma outra abordagem. Eu tentei colocar uma limitação em termos de temas, né? Esse ano eu quero ler mais alguns dos clássicos e mudar um pouco de gênero literário, não ler tanto romance. Eu vou ler romance porque eu gosto de ler romance, eu sei que vou, mas tentar migrar um pouco para essas outras categorias, né? Para esses outros gêneros literários, para alimentar meu repertório mesmo, para crescer nesse sentido, né? Como leitora e como escritora. Então, assim, sinceramente, eu tô meio que falhando miseravelmente. Nesse primeiro trimestre, eu falhei miseravelmente nessas metas, porque eu li muito romance. Mas, enfim, quem sabe seja melhor no próximo trimestre. Eu comecei o ano com uma lista de aproximadamente 20 livros que eu não queria esquecer de ler, né? Livros que eu quero manter algum tipo de prioridade, né, para leitura. E aí, deles, eu já li 5 livros. Então, até que tá bem, né? Até que tá caminhando bem. Mas assim, leitora de ficção cristã que participa do grupo de leitura coletiva da Herdeira Literária não tem um dia de paz. A gente tem 20 indicações de livros novos por dia. Então, isso torna essa seleção um pouco mais complicada, né? Torna esse processo um pouco mais difícil. Então, como que eu procuro fazer a seleção das minhas leituras, né? De como vão ser as próximas leituras? Eu tento escolher um de teologia, que geralmente vai se estender por um pouco mais do que um mês, né? Porque eu gosto de ler com atenção, fazendo anotação, estudando mesmo, né? Um da leitura coletiva, do Calçados Confortáveis, primeiro, né? Que esse daqui é o segundo livro da série. E a gente tá lendo um capítulo por semana, então tá sendo uma leitura bem tranquila, bem devagarzinho, dá para acompanhar bem, então eu coloco um deles sempre. Aí um dos livros da leitura coletiva do clube, lendo ficção cristã, e algum livro que ajude com a fase que eu estou escrevendo, né? Seja um livro técnico, ou seja um livro que trate de algum tema que eu estou trabalhando na história que eu estou escrevendo, para aprimorar mesmo. Então eu tento fazer essa seleção: um livro de teologia, a leitura coletiva do Calçados Confortáveis, a leitura coletiva do clube do mês, e um livro que me ampare de alguma forma na história que eu estiver trabalhando, seja na parte de edição, né, uma leitura mais técnica, ou seja na parte de escrita mesmo, tentando ampliar alguma coisa de repertório. E em janeiro eu comecei bem, né? Eu comecei com alguns livros curtos de romance, mais esses da leitura coletiva, né? E um romance histórico, que não é dos meus estilos preferidos, né? E um teórico sobre personalidade, eu vou colocar em algum lugar na tela a figurinha dele, porque eu não tenho ele físico, que era para ajudar mesmo na construção dos meus personagens, e achei que foi bem legal. Achei que deu uma base interessante para descrever melhor as personalidades dos meus personagens. Ficou muito, foi uma leitura bem enriquecedora. E aí, em fevereiro, eu li algumas fantasias sombrias, além dos romances que faziam parte da leitura coletiva. Foi bem legal também. Em março, foi mês de ler livros com casais casados, né? Toda a minha leitura foi nesse sentido, porque o segundo livro que eu estou escrevendo, o romance é entre um casal que já está casado, a história é sobre eles. Então eu queria dar uma olhada em como as autoras estavam trabalhando os casais nas suas histórias. Se você quiser conferir todos os títulos, é só olhar no Instagram, que tem na lista de favoritos de janeiro, fevereiro, março, tem todos os livros que eu li e uma pequena resenha, né, um breve comentário, na verdade, sobre o que você vai encontrar em cada um daqueles livros, então você pode fazer a sua seleção de leitura por lá.
Em termos de ritmo de leitura, tem livros que eu estou lendo desde janeiro, seja porque ele é mais técnico e aí eu estou lendo com mais calma, ou seja porque o enredo não me pegou tanto, mas eu quero terminar de ler, porque tem livros também que eu leio porque eu quero passar para minha filha ou eu quero passar para minha afilhada, então embora eu não seja o público daquela leitura, daquele livro, eu quero ler até o final antes de passar para elas. Então tem alguns que eu fico num processo mais longo. Mas, no geral, o meu ritmo de leitura, eu não me orgulho muito dele, porque ele é meio obsessivo, né? Eu vou lendo compulsivamente até terminar as histórias. Então, na verdade, é até por isso que eu gosto do clube de leitura, porque tem um cronograma que me ajuda a me prender a leitura mais calma. Então, esse daqui, por exemplo, que é o segundo da série Calçados Confortáveis, como a gente lê um capítulo por semana, eu leio aquele capítulo e paro o livro, né? Deixo o livro de lado. Ou então é um livro que faz parte da leitura coletiva, então eu leio os capítulos que são destinados para a discussão daquela semana e paro também. Isso me ajuda a ter um ritmo de leitura que seja mais saudável, né? Para eu não atropelar as coisas do dia a dia, né? Que é um desafio quando eu tô lendo livro digital, porque aí tanto a facilidade de levar o Kindle para qualquer lugar, como a facilidade de ter o aplicativo do Kindle no celular. Então eu acabo abrindo qualquer 2 minutos, se a história for muito envolvente, qualquer 2 minutos que eu tiver, eu vou abrir e ler uma página, um parágrafo que seja, mas vou continuar lendo. Então, tem coisas que eu preciso tentar me ajustar ali para diminuir um pouco o meu ritmo de leitura para aproveitar de verdade a história. E aí, né? Se você não é como eu e quer começar a criar esse hábito de leitura, a minha sugestão é que você comece por uma história que seja apaixonante, né? Cujo tema seja muito interessante para você. Porque é isso, né? Quando a história prende a gente quer terminar, a gente quer ver como aqueles personagens resolvem os problemas que são apresentados para eles desde o começo da história. Então, quem sabe você encontre dentro das recomendações, das 3 recomendações desse vídeo, um livro que te chame a atenção para começar com esse hábito. Então vamos aos livros favoritos do trimestre. O favorito de janeiro é esse livro aqui, Sob o Sol da América, da Naná Félix. Essa é a edição independente, mas ela vai lançar pela Ciranda Cultural a nova edição. Então já fica de olho porque você vai ter acesso a esse livro que vale ouro. É um romance histórico que passa no contexto da Guerra Civil Norte-Americana. Ele é um romance sangrento e sanguinolento, tem muita guerra, tem muita batalha, tem bastante coisa assim forte, né? Ele é uma leitura bem pesada em muitos aspectos. Ele conta a história da Eve, que é essa Evangeline, né? O apelido dela é Eve, que conta essa história dessa moça que ela é uma enfermeira do exército norte-americano que é sequestrada por uma tribo de nativos norte-americanos e passa ali ela passa a maior parte do tempo do livro, na verdade, no meio dessa tribo, né? E é interessante que o cristianismo dela já é o que fala mais alto no livro, porque ela está sempre disposta a servir. Em qualquer circunstância, em qualquer momento, você vê que a paixão, a dedicação dela ao Senhor, ela subjuga facilmente qualquer das situações que ela esteja passando. E ela passa por apertos bem importantes, sabe? Então a entrega, a forma que ela tem essa entrega de serviço ao Senhor é muito impactante no livro todo, é muito boa. O amor dela é bem sacrificial, a forma que ela serve é inspiradora, né? E isso é maravilhoso, assim, impacta tanto a gente como realmente os personagens do livro ali. E a jornada do lutar também, dele, de todo o processo de dor, de sofrimento, de luto, até a jornada de fé dele, de confiança em Deus, de crer no Senhor e até de se apaixonar pela Ivy também, é muito maravilhoso. A forma com que ela descreveu a profundidade dos personagens, a forma com que ela traz a história, a dedicação dele à sua família e à sua tribo também é muito inspirador, é muito encorajador. Então é um romance maravilhoso, apesar de todo o desafio, de toda a luta, de toda a batalha que eles enfrentam. É um livro maravilhoso mesmo, muito bom. Então cada detalhe, cada personagem, tudo encanta na escrita da Naná. Eu devo ter chorado pelo menos em 10 ocasiões diferentes ao longo do livro. Né? Porque ele impacta a gente, ele traz essa reflexão um pouco de como o nosso cristianismo tem sido trabalhado no nosso dia a dia, como nós temos inspirado as outras pessoas a servir a Deus. Será que a gente tem servido com entrega? Será que
que a gente tem demonstrado o mesmo amor sacrificial que nós recebemos do Senhor. Então, tem várias coisas que são impactantes, que são importantes nesse livro. É aquele livro que faz você sofrer, eu tenho que avisar, né? É aquele livro que vai fazer você usar aquela figurinha do WhatsApp, sabe? Esse livro me destruiu, 5 estrelas. É isso que vai acontecer nessa leitura. Então, o que mais me impressionou, na verdade, nesse livro foi o cuidado dela de retratar até que ponto a maldade humana pode chegar se a gente se entrega a ela. Então, assim, tem muita evidência da maldade humana descrito no livro. Por isso que eu falei que ele é um livro pesado, né? Um livro forte de ler. E de como também o poder de resgate do Senhor, o poder de salvação do Senhor, ele abrange todo o povo, língua, tribo e nação mesmo, né? Essa é a mensagem central do livro, que traz aquele quentinho no coração mesmo e faz marejar os olhos, né? Quando você termina a leitura, você abraça o livro e faz assim, uau, né? Você respira fundo e fala, uau, né? Deus realmente é maravilhoso, então é muito bom. Lembra que eu disse que ficção histórica não é o meu gênero favorito, então que isso já sirva de algum tipo de indicativo, algum tipo de estímulo para você lê-lo. Se você gosta de uma ficção histórica, esse livro não pode faltar na sua lista de leitura. E se você não gosta, talvez ele seja um bom livro para dar uma chance. Assim, é claro que você tem que estar disposto a sofrer, né? Você tem que estar disposto a ser moído um pouco ao longo da história, mas é maravilhoso, é uma leitura muito boa. E o favorito de fevereiro foi o livro da leitura coletiva do Clube Lendo Ficção Cristã, esse livro maravilhoso, essa edição linda, Chá com Elefantes, da Robin Jones Gunn. E é um livro que é um deleite. Ele narra a aventura de duas amigas num safari pela África, né? Elas são também personagens com mais de 30 anos, então é uma leitura mais madura também. Por isso traz reflexões da vida adulta mesmo, né? Várias reflexões sobre amadurecimento, sobre casamento, amizade, carreira. E assim, é um livro maravilhoso. A escrita da Robin, ela te envolve desde a primeira página do livro, sabe? Você não quer parar de ler, você quer... Na verdade, esse foi um livro que eu consegui ler com calma, mais do que pelo cronograma de leitura, mas porque tinha várias passagens que eu parava e abraçava o livro assim, com o olho marejado, falando, caramba, Deus, né? Assim, poxa, isso foi impactante para mim, foi bem interessante, porque também uma das personagens, a Fern, ela trabalha bastante ela trabalha no mercado editorial. Então tem vários pontos que me tocaram ali em termos de escrita, em termos de você escrever boas histórias, né? Em termos de glorificar o Senhor com a escrita. E ainda a Shell organizou uma live com a Robin que foi maravilhosa, que foi inspiradora e acabou enriquecendo, acabou acrescentando na experiência do livro também. Inclusive tá disponível no perfil dela a live, quem ficar curioso, quiser saber um pouco mais sobre a Robin e as histórias que ela escreve, pode conferir lá no perfil da Raquel, a herdeira literária. Né? Nós passamos, assim, ao longo de toda a história, a gente passa a se importar com os dilemas da Fern e da Lily, e tem vários trechos que me emocionaram, né? Vários trechos que mexeram muito com o meu coração. Então, é uma leitura maravilhosa. É um livro, assim, para quem quer ter uma leitura leve mesmo, uma que aqueça o coração. E até uma pessoa que queira um livro que foge um pouco do romance. Porque, embora elas vão falar sobre os relacionamentos delas, as duas são casadas, embora vão ter algumas coisas sobre relacionamentos, ele não é o ponto central do livro. O ponto central do livro mesmo é a amizade e a condução que o Senhor faz pro caminho dele, o cuidado que ele tem, ou como ele cuida de todas as coisas, como ele é soberano sobre todas as coisas, mesmo nas situações mais adversas. Então, ele é uma leitura maravilhosa, sabe? É uma leitura reconfortante. Então, eu recomendo para todo mundo que quer uma leitura leve, que suscite esse tipo de reflexão, né? Essas reflexões deliciosas sobre o amor e o cuidado de Deus também, e a importância da amizade, a importância de termos bons amigos, seja para nos ouvir nos momentos que a gente estiver angustiado, seja para realmente dar sugestões de coisas que a gente possa fazer para sair das situações que a gente está. Então, é um livro muito gostoso, é um livro maravilhoso.
E particularmente essa edição capa dura tá linda. Tá, assim, além de tudo, tá gostoso de ler, sabe? É um livro que a diagramação tá bonita, né? Ele é confortável de ler. A escolha das páginas, da fonte, tudo é muito bom. Gostei demais. E o último do trimestre, a recomendação de março, o favorito de março, é o Desabando em Chamas, da Laís Carvalhal, que não preciso dizer muito, né? Eu li na versão digital, então claro que eu li obsessivamente até terminar o livro, né? Mas esse livro, ele é um romance histórico, então acho que eu não posso mais dizer que eu não gosto de romance histórico, né? Posso dizer que talvez eu não gosto de alguns romances históricos, mas tem dois, né? Meus favoritos do trimestre tem dois romances históricos, então acho que eu já não posso mais dizer isso. Mas bom, se algum livro vai assumir a culpa de ter feito eu não poder mais dizer que não gosto de romance histórico, esse é o livro da Laís. Esse é o livro da Laís. A culpa é totalmente dela. Ela ambientou a história dela na Alemanha na época da Reforma Protestante. Foi um livro que eu passei na frente da minha lista de leitura. Foi um livro que assim que ela lançou, que eu vi no Kindle, eu passei na frente porque os personagens do livro dela são casados. Então ele entrou dentro dessa categoria de março que eu queria ver como as autoras estavam trabalhando os casais dentro das histórias delas na ficção cristã. Aliás, ele é um plot de casamento por conveniência, que é um que eu nem gosto, né? E, assim, eu acho que o lugar dele é o romance histórico mesmo, porque é uma coisa que acontecia. Então é um plot que eu nem gosto muito, mas que ela soube trabalhar muito bem, né? Assim, é uma autora que eu tenho até orgulho de chamar de amiga atualmente, porque a gente acabou se aproximando bastante, tanto por causa do retiro de escritores da FEFIC, como depois conversando mais no Instagram. Então, ela conquistou mesmo meu coração. A história dela conquistou meu coração. Você de cara ama os dois. Você ama a Amélia. A luta dela é muito real. Eu sofri com ela. Ela tem essa luta. Ela é uma menina muito religiosa, muito firme a fé dela, mas ela tem muito medo da condenação. Ela tem muito medo do inferno. Então ela tenta fazer de tudo para tentar amenizar essa culpa dela de não ser a cristã perfeita, né? E acho que isso fala muito com as nossas lutas também, né? Como cristão no dia a dia, não é só uma questão entre catolicismo e protestantismo, não é só sobre isso, né? Mas sobre essa luta constante que nós temos também de querer, em parte, merecer o amor de Deus. Então a luta dela é muito real. Então você sofre com ela em alguns momentos, você tem dó dela, você tem dó de você. E, e é muito envolvente. E o Levin, ele é um mocinho perfeitamente imperfeito, né? Se você gosta de personagens que sejam moralmente cinzas, você vai gostar do Levin. E eu digo isso porque eu não costumo gostar de personagens moralmente cinzas. Eu gosto de um mocinho mais evidentemente mocinho, né? Mas ainda assim eu gostei dele. Ele é aquele personagem que é impossível você não gostar dele, é impossível você não amar, né? Toda a dedicação dele para a esposa, todo o desenvolvimento deles, do romance deles é gostoso de forma assim que você fecha o livro para dormir sorrindo, sabe? Ah, que fofos eles são. E a dedicação dele, a aplicação dele na lealdade do casamento, na entrega, no amor da Amélia, é maravilhoso mesmo, sabe? Eu acho que o Levin é aquele mocinho que chegou de novo para aumentar a régua das meninas solteiras, sabe? Falar assim, não, eu quero um cara assim, nesse padrão, que se dedique nesse padrão, nesse nível de amor sacrificial mesmo. E agora falando um pouco da escrita da Laís, gente, que alegria que é ver uma autora nacional escrevendo com tanta qualidade, sabe? Um livro gostoso de ler mesmo. Não só pela história, não só pelos personagens serem envolventes, mas porque a leitura é prazerosa, né? Então, todas essas coisas foram maravilhosamente bem trabalhadas por ela. E o processo de conversão dos personagens também foi lindo. Acho que foram as coisas que mais me emocionaram no livro, né? Da metade, foram as coisas que acontecem da metade pro final do livro. Eu vou tentar falar sobre isso sem dar muito spoiler. Mas como eu disse, ele é ambientado no meio da questão da reforma protestante. Então, Lutero aparece por ali e as formas que ele defende sobre a fé
sobre a salvação pela graça, sobre o amor de Deus, são coisas que vão transformando a realidade deles, tanto individualmente como no casamento. Então, assim, as cenas são primor de bem trabalhadas. É um livro mesmo para deixar aquele quentinho no coração e incentivar a gente a buscar o Senhor até em gratidão pelo que Ele fez por nós, pelo amor que Ele estendeu a nós pela graça, né? Não por merecimento, não por causa do nosso muito trabalho, mas porque Ele nos amou, né? Então, tem várias partes, eu até destaquei um trecho porque eu amei a oração que ele fez pensando na Amélia, porque ele foi atrás, né, acho que talvez seja um spoiler demais, tá? Ele foi atrás de algumas coisas que pudessem ajudar a aliviar a culpa da esposa, né? A culpa da esposa que ela tinha sobre essa questão de pecado era muito forte para ele, doía para ele. E aí ele fez uma oração, mesmo ele não sendo muito religioso, ele fez uma oração que ele disse: Deus, se o Senhor está aí, salve a minha esposa. É tudo que lhe peço. Eu provavelmente estou muito longe para ser alcançado, mas se você existe, salve a Amélia. Ela só quer ser aceita pelo Senhor, por favor, não a rejeite. Então essa foi a oração sincera que ele apresentou diante de Deus, mesmo se falando assim, ó, se você tá por aí mesmo, né, mesmo ele não sendo muito religioso, ele falou, olha, Senhor, ela só quer ser aceita pelo Senhor, por favor, não a rejeite. Né? Eu posso estar longe demais para ser salvo. Eu posso estar longe demais no meu pecado, no meu passado, para ser alcançado pelo Senhor, mas ela não. Né? Por favor, cuide dela. E esse é um pouco o tom da dedicação dele ao longo do livro todo. Então, é um romance, assim, para fazer você suspirar, para você refletir mesmo o quanto o Senhor nos amou mesmo, quanto a graça do Senhor nos cobre. E então eu recomendo demais mesmo. Esses são os 3 favoritos do trimestre, foi bem difícil de escolhê-los. E para fechar esse vídeo, eu vou trazer alguns outros pontos para vocês. A minha maior surpresa do trimestre foi incluir não só um, mas 2 romances históricos na minha lista de favoritos. Foi mesmo uma surpresa. E, gente, é muito gostoso você conhecer o autor, você conversar com ele, mesmo que seja de forma virtual, mas no caso da Laís, que foi a minha leitura favorita de março e a minha leitura favorita de abril, que eu vou trazer no próximo diário de leitura para vocês, foram de amigas que eu fiz durante o retiro da FEFIC. Então é muito gostoso você ver que aquela pessoa, que é uma pessoa maravilhosa, que é uma pessoa gentil, que tem os mesmos valores que você, escreve tão bem também, né? É gostoso você ser parte disso. Então, foi uma experiência muito interessante para mim também, para esse trimestre. Enriqueceu bastante meu processo de leitura desse trimestre. Eu quero fazer algumas menções honrosas também para os livros da Angélica Pina e da Mari Mendes, que foram maravilhosos também. A da Angélica Pina eu li a maioria deles, a maioria dos contos em janeiro, e o da Mari Mendes foram das leituras de março. Se você quiser a lista completa, você pode pegar no Instagram, mas qualquer coisa que você pegar dessas mulheres vale a pena para ler. É a Angélica com a narração envolvente e os personagens gostosos de conhecer que ela escreve, e a Mari, que é a rainha dos narradores diferentões, né? Ela tem um livro narrado sobre pelo tempo, um livro narrado pela amizade e o outro que é narrado pelo presente. São leituras muito gostosas também. Então, se você quer uma coisa mais leve, você pode começar pelos livros dessas 2 autoras. E são rápidos, né? São livros mais curtos. Então, se você quiser engrenar no hábito de leitura, também recomendo demais os livros dela. Para o próximo trimestre, eu vou acompanhar a leitura coletiva do Desabando em Chamas, que está acontecendo agora em abril, no Clube Lendo Ficção Cristã, porque sim, estou com saudade desse meu casal querido. E também porque eu quero fazer algumas marcações novas no livro para uma surpresa que eu estou preparando para vocês, que vai dar certo, se Deus quiser. Também vou incluir Esposa Sob Medida, que é o novo lançamento da Noemi Nicoletti. Eu estou muito animada porque, como eu disse, ela foi a autora que me apresentou ficção cristã. Então eu quero saber como que ela vai trabalhar a premissa interessante que ela colocou nesse livro aqui. Eu estou bem ansiosa para ler. Também vou incluir A Lâmina Mais Cortante, esse livro lindo da Rebeca Souza, que eu tô desde o começo do ano também querendo ler. E na minha lista de clássicos vai entrar O Hobbit, nessa edição de bolso linda, com capa de couro, que com certeza vai ser gostosa de ler.
Da parte de teologia, eu vou continuar lendo esse. E vamos ver quantos mais livros eu vou incluir na minha lista, né? No próximo diário de leitura vocês vão saber. Então, me conta nos comentários qual foi o melhor livro, qual foi a melhor leitura que você fez nesse trimestre, ou os 3 melhores para a gente continuar essa conversa por aqui. No próximo vídeo eu vou trazer um diário de estudo para vocês com todas as coisas que eu estudei, como foi o processo de eu descobrir um pouco essas ferramentas de escrita para mim, quais foram as coisas que eu retomei para escrever o primeiro e o segundo livro, como eu selecionei e usei as ferramentas para escrever meu primeiro livro e as adaptações que eu já fiz para o segundo livro. Então, se você escreve ou quer escrever, eu acredito que esse conteúdo vai ser imperdível para você. E já adianto um pouquinho, um pequeno spoiler do diário de leitura dos favoritos do segundo trimestre, porque tem um livro que já ocupou esse lugar de favoritos de abril, mesmo que o mês não tenha acabado. E ele é um livro que redefiniu para mim o que significa uma fantasia sombria cristã. Então, guarda essa curiosidade e ativa o sininho para não perder nada. Mais uma vez, muito obrigada por acompanhar até aqui e até a próxima!